Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, por um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia com os assuntos de relevância, trazendo aqui gestores, participantes do mercado, empreendedores, as pessoas que têm esse tijolinho para trazer esse insight para a sua tomada de decisão de investimentos. E hoje nós vamos falar aqui com o Evandro Bottini, que é sócio-diretor da Rio Bravo Investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de CRIs, de crédito privado, aí falar um pouquinho de FDIC também, nessa linha aí da semana que vocês estão acompanhando, trazendo essas reflexões desses produtos que têm crescido muito no mercado e têm trazido oportunidades e desafios. Evandro, prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui. Eu queria começar justamente desse ponto. A gente tem conversado com uma turma de crédito e uma provocação que eu costumo trazer é o seguinte, renda variável, a gente teve lá o Markowitz, o Sharpe, o Traynor, ajudaram a gente a entender um pouquinho desse mercado, ou no mínimo se enganar, né? Que a oscilação de preço representa risco e que a gente consegue mitigar os riscos olhando preços que oscilam de maneira diferente. Crédito é um outro monstro, é um outro bicho. Se a gente não souber emprestar e cobrar, não tem modelo que salve. O almoço grátis que a gente achou lá na diversificação de portfólio, vale aqui diversificação, mas a forma como as coisas se encaixam é diferente, né? De fato precificar um pedaço de perda, saber o que não é perdido em caso de default, é um outro jeito de pensar esse mercado. E ao mesmo tempo a gente tem visto, especialmente nesse ano, um crescimento da indústria de crédito privado no Brasil interessantíssimo. E muitas vezes vindos de novos players entrando nesse mercado. Então vocês estão nesse mercado há bastante tempo, eu queria começar desse ponto, né? O que a gestora tem que se atentar na hora de ir para crédito, que muitas vezes ela não se atenta quando ela está em outros mercados? Bom, ainda bom que a sua pergunta foi essa. O começo filosófico é muito, muito legal, porque esse tipo de ativo, o risco é medido de forma diferente mesmo do que volatilidade. Então, até a área de risco da própria gestora tem que ser preparada para uma atividade diferente do que meramente observar os preços que são muito voláteis e com muita informação. Mas, para responder diretamente, né, o que uma gestora precisa ter para ir para crédito? Acho que crédito é muito amplo. Acho que isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não lembram. Renda variável é renda variável. Dá para fazer derivativos, opções, dá para fazer algumas elucubrações, mas tudo isso que dá para fazer em renda variável dá para fazer também em crédito. Agora, crédito pode ser uma empresa de alta qualidade, alta liquidez, como uma Vale do Rio Doce, uma Cosan, que todo mundo conhece, o balanço está auditado, está bonitinho, está na CVM todo trimestre, é só olhar e você pode ter uma visão do preço desse crédito, melhor ou pior. Se emprestar dinheiro para uma empresa não auditada, de middle market ou pequena, é uma outra história completamente diferente. E as pessoas que investem nesses fundos, acho que não sabem muito bem o tipo de crédito que ela está comprando. Então, essa é uma primeira diferenciação. Tem outra diferenciação que é entre um crédito, uma debênture, um crédito normalmente sem garantia, né, que é o caso das debêntures de empresas de alta qualidade, e um crédito mais estruturado que a gente fala. CRI, CRA, até o FDIC, que a gente, ao longo, provavelmente, dessa conversa vai conversar. Então, é outro bicho completamente diferente. Então, primeiro, acho que tem que saber em que espectro aqui, que parte do espectro que essa empresa vai querer atuar. Na Rio Bravo, a gente faz crédito há muito tempo. A Rio Bravo foi fundada em 2000 e logo no começo a gente fazia crédito. Mais crédito estruturado.
Teve muitas mudanças no mercado brasileiro, muitas mudanças na Rio Bravo. A Rio Bravo teve uma securitizadora, que é uma empresa importante aí nesse mundo do crédito estruturado. E a gente começou a fazer crédito mais high grade em 2008, então foi um caminho meio inverso. Mas hoje a gente tem fundos de debêntures, fundos de CRI, a gente vai ter em breve, tudo dando certo, fundos mais relacionados ao agronegócio, e acho que a última parte que a gente começou a entrar foi em FDICs, que eu acho que esse sim precisa de um pouco mais de especificidades, aí, de um time mais específico, sistemas específicos, inclusive de operacional, que é algo que as pessoas pouco veem, né? O gestor vem aqui falar, tá fazendo live, tá tudo por aí, mas o back-office que a gente fala, né, middle, back, operacional, risco, compliance, precificação, é um pessoal mais silencioso ali, só que é super importante para atuar nessas frentes. Nesse caso mesmo, já puxando esse gancho, o FDIC, que começou a ser um produto mais estruturado, ele naturalmente tende a ter diversos créditos ali dentro. Como isso muda a própria avaliação e percepção de risco? Se a gente já tem um bicho diferente, né, quando a gente pensa risco de renda variável para ir para risco de crédito, tem um outro bicho particularmente diferente, que é esse crédito naturalmente pulverizado. Às vezes, mesmo dentro de um mesmo emissor, porque aí você está pegando vários pequenos recebíveis de cartão de crédito. Como é já tocando nesse ponto do back-office, como é esse controle de risco para esses produtos estruturados? Legal. E FDIC também é interessante, como o exemplo que eu acho que é interessante, multimercado. Multimercado, você pode ser um multimercado que tem posições de mais curto prazo, mais de longo prazo, pode ser de bolsa, pode ser de mais de renda fixa, pode ser só no Brasil, pode ser no exterior, pode ser só no exterior. FDIC também. Pode colocar qualquer coisa de crédito dentro do FDIC. Teve algumas mudanças regulatórias recentes que limitaram um pouco, mas o FDIC é um fundo de crédito, ele pode ter quase tudo lá dentro que for crédito. As pessoas, quando a gente fala de FDIC, lembram mais do famoso que a gente chama de multicedente e multisacado, que é um FDIC que é quase como um banco, né? Que é o que você falou, pega um recebível, adianta recebível, duplicata, a antiga factoring, que hoje, né, quase todas migraram para FDIC, isso era o mais comum. Mas hoje tem FDIC mais concentrado, então uma grande empresa multinacional que quer fazer uma operação de crédito com seus fornecedores, por exemplo. Dá para fazer um FDIC disso. O risco, de certa forma, num pedaço é mais pulverizado, só que tem a garantia ali dessa empresa de nome que dá, às vezes, até o nome do próprio FDIC. Na Rio Bravo, a gente tem feito mais FDICs mais concentrados mesmo. FDICs para uma única empresa, que aí tem um relacionamento com seus clientes. Então, tem de tudo dentro do FDIC. E aí, eu acho que o que é importante aqui, de um lado, é sistema. Tem sistemas já no mercado, às vezes caros, mas necessários, para a gente acompanhar esses riscos. Então, a gente olha tudo bonitinho, linha a linha, de cada crédito que a gente dá. Quando vai para o multicedente multisacado, aí são dezenas de milhares de operações. Então, chatices do mundo de investimento, né, que é ler o regulamento do fundo, ler os materiais do fundo, mas, infelizmente, se você quiser entender mesmo, é o que você precisa fazer. Porque lá vai dizer qual que é o método que a gestora usa para avaliar esses créditos. Se vai ser a gente chama de avaliação por amostra, então não é que ele vai olhar no detalhe cada um, mas ele vai olhar X% de todos os recebíveis que ele faz, se ele vai contratar uma empresa para fazer isso ou se ele vai fazer ele mesmo. E além da figura do gestor, em todos os fundos isso é importante, mas em crédito talvez mais, que é o administrador fiduciário do fundo, custodiante do fundo, custodiante especial. Por quê? Porque ele é o responsável pela marcação desses papéis. Ele quem vai dizer, isso aqui que você comprou por 100, digamos que você emprestou R$100 para uma empresa, você emprestou 100. Pode ser que essa empresa hoje não esteja tão bem, esteja caminhando para uma recuperação judicial. E numa recuperação judicial, você vai retornar, talvez, chutes aqui, 50% do que você colocou. Então, esse ativo hoje vale 70, não vale mais 100. No mercado de ações, a bolsa diz isso. Todo dia, milhares, bilhões de operações ali, no mercado de crédito não tem isso.
Então, o custodiante é super relevante para dizer o quanto vale esse ativo, em todos os tipos de fundo. Fundo de crédito concentrado, pulverizado, até no FDIC. Então, os prestadores de serviço, ler os regulamentos, os materiais do fundo é muito importante. Quando a gente vai para o universo de FDICs, a gente está falando no multicedente multissacados, pode ter centenas de partes e contrapartes, né? Já é difícil fazer a gestão de dezenas, porque essa é outra diferença, né? Usualmente você tem uma carteira de ações, a gente para o ponto ótimo de número de papéis, na casa de 10 a 13 papéis, você já ganha todo o benefício da otimização. Um fundo de crédito já tem dezenas de papéis. Então, aí você já tem um custo de monitoramento totalmente diferente. Nos fundos de papéis da casa, geralmente quantos papéis vocês carregam em cada um? Olha, os fundos, a gente tem, aí varia muito, né? O fundo mais high grade, a gente também tem, é isso que você falou, dezenas, às vezes uns 30, 40 emissores. Nos fundos de CRI, que são créditos mais com garantias, tal, mesmo assim a gente tem 20, 30 operações em cada um dos fundos. E aí no FDIC, depende de como você mede isso, a gente tem um FDIC que tem, como eu falei, um cedente que a gente fala, né, uma empresa que está nos cedendo os seus recebíveis, mas ali são 200 recebíveis, são 200 clientes. E no fim das contas eu até posso querer olhar o risco de crédito desses próprios sacados. Mas é um mundo muito legal. É bom que a gente no Brasil esteja falando disso, porque sempre foi uma parte enorme dos investimentos das pessoas. Afinal, renda fixa é 80%, 90% da carteira de investimento das pessoas, mas era muito pouco falado. Ações é mais divertido, é mais, né, tem mais notícias, tem mais preço, é mais perfeito ali o mecanismo, e as pessoas falavam mais. Hoje a gente consegue falar bastante de crédito também. O Roger Russolini, da Jaiva, ele tem uma frase que é o seguinte: ações são para quem gosta de contar história, renda fixa para quem gosta de fazer conta. Demora para perceber isso, mas é parecido com isso, exatamente. E o próprio o valor da renda fixa está muito em fazer contas e marcar marginalmente diferente o ativo A, ativo B, faz diferença. E a própria diferença dos títulos, eu estava conversando com outro gestor sobre ações são bens fungíveis. Então, se você compra uma ação do Itaú, toda ação do Itaú é igual, não te interessa de quem você comprou. Mas o título de renda fixa, cada emissão pode ter uma particularidade. E aí, puxando esse ponto, vocês costumam comprar, digamos, emissões próprias, vocês vão entrar no primário, participar da originação, vocês compram bastante no secundário. Como é que é essa relação na hora de compor os ativos de renda fixa lá em Rio Bravo? Aí de novo é do tipo de fundo, né? Os fundos mais high grade, que a gente compra papéis de grandes empresas, a gente recorre aos bancos, ao mercado primário, que a gente compra as emissões. Então, uma emissão da Vale, da Cosan, a gente não tem tamanho para ancorar ou comprar uma boa parte. Então, a gente compra a mercado em emissões primárias ou às vezes no secundário. Já no mundo mais estruturado, a gente gosta muito de participar da originação, da estruturação de cada papel, por causa disso que você falou. Assim, você tem muito mais controle sobre o que está escrito no documento de cada emissão. E eu falei do regulamento de um FDIC, você imagina quantas páginas tem num termo de securitização de um CRI, né? E por trás dele, da escritura da debênture que lastreia esse termo de securitização. Então, são milhares de páginas, muitas vezes. E você participar do zero dela é mais fácil, é uma garantia também que você olhou melhor do que se você, imagina, tem um banco que vem para você, você tem 2 semanas para olhar isso daqui, vai ser uma oferta, mas assim, é difícil. É bem mais difícil você mobilizar toda a sua estrutura para ficar 2 semanas olhando ali, e aí depois de 2 semanas você fala, putz, você vai para o comitê e não gostou. Quando você participa da estruturação, você tem várias etapas em que você pode ou desistir, né, ou fazer com que teu time esteja acompanhando e sinta-se mais confortável para entrar na operação.
Estamos batendo esse papo com o Evandro Bottini, que é sócio-diretor da Rio Bravo Investimentos, falando um pouquinho sobre o mercado de crédito privado, o mercado de renda fixa, como está esse setor, as diferenças, as nuances entre os produtos, inclusive que você precisa se atentar na hora de seguir o caminho A ou o caminho B, como investir nesses produtos de maneira consciente. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Evandro Bottini, que é sócio-diretor lá da Rio Bravo Investimentos, falando sobre renda fixa, sobre crédito privado, sobre os nuances desse mercado, como avaliar, como usar esse tipo de ativo no seu portfólio e também você atentar aos pontos de como escolher esses ativos, as várias nuances, diferenças e como você pode se valer de cada produto dentro do seu portfólio. Queria voltar nesse bloco falando um pouco dos ativos securitizados, falar um pouquinho de CRI e CRA. Foram ativos que cresceram muito no mercado recentemente e boa parte disso também baseado nas isenções. Mas ao passo que o mercado ficou tão atraente que o pessoal começou a emitir CRIs e CRAs de coisas um pouco mais exóticas, né? Não, eu estou emprestando, eu estou fornecendo aqui, eu tenho um dinheiro emprestado para uma empresa do agronegócio, então posso emitir um CRA. Então começou a expandir demais. A gente veio com a regulamentação fechando um pouco esse escopo. Como ficou o mercado de CRIs e CRAs de lá para cá? E, sobretudo, como ficaram aquelas captações que estavam usando esse artifício? Então, a gente viu fluxos de outros títulos securitizados sendo emitidos para conter essa demanda, ou simplesmente parou-se de tomar esse crédito, freou os projetos, enfim. Como é que ficou essa demanda que foi represada pela regulação? Interessante, que a gente já tem talvez até mais, 8 meses desde que aconteceu lá a resolução do Conselho Monetário Nacional que restringiu o lastro, que a gente chama, né? O tipo de operação que a gente pode fazer para CRI e CRA, depois também LCI e LCA. Naquele momento, parecia que ia ser drástico, porque acho que se você pegar de todas as emissões que aconteceram 12 meses antes da nova resolução, depende do jeito como você mede, 30% a 40% das emissões seriam restringidas. Mas a verdade é que hoje você pega o mercado de CRI-CRA, pelo menos é isso que eu tenho na cabeça, os dados são da Ambima, é recorde, né? A emissão esse ano, mesmo depois da resolução do CMN. Então, o mercado continua pujante e não teve tanto impacto assim essa mudança. Por outro lado, o tipo de empresa que a gente financiava nos moldes antigos, né, que um exemplo aqui é uma empresa de um setor que normalmente não é imobiliário. Vamos pegar uma empresa de transporte. E ela é dona do galpão em que ela opera essa transportadora. A gente fazia, às vezes, um contrato de aluguel entre a empresa operacional e a empresa dona do imóvel, mesmo que fosse do mesmo dono, criava um contrato de aluguel ali, e esse aluguel servia como lastro para um CRI. Um aluguel continua podendo ser lastro, né? O problema aqui é a parte relacionada da empresa operacional e da holding imobiliária, vamos chamar assim. Hoje, essa mesma empresa que queira se alavancar, se financiar no mercado, ela perdeu essa oportunidade de fazer um CRI. Como ele é isento, era uma dívida mais barata do que se ela fosse lá no banco e pegasse dinheiro. O banco tem IOF, tem outros problemas também, né? Ela teria que fazer, então, hoje uma debênture, talvez fechada, que tem muito menos bolso do que bolso para CRI. Então, no fim das contas, essa empresa vai pagar mais alto, mas é assim que funciona, né? Essa política pública de isenção para CRIs, CRAs, existe um subsídio, né? Tem uma isenção aí que o governo quis focalizar melhor. Então, ok. Agora, por que mesmo com essa mudança da resolução, continua tão forte o mercado? Eu acho que aí é porque, principalmente em CRI, os bancos retraíram bem, né? Os bancos estão com menos funding de poupança
E quando eles usam os outros fundings tradicionais deles, eles competem muito bem com o mercado de capitais. Então, hoje o mercado está extremamente positivo para a gente, gestor, que tem dinheiro em caixa para investir em operações no mercado imobiliário, está muito ótimo para investir bem. Porque os bancos estão retraindo, as incorporadoras ainda estão a fim de continuar com seus projetos, a demanda deles ainda está boa, e a gente consegue emprestar em bons projetos com boas taxas e dar um retorno bem atraente para os investidores. E justamente sobre esse ponto de retorno, os investidores via fundos ou diretamente chamaram muito essa demanda para esses produtos, né? Acho que especialmente no começo do ano, quando existia uma expectativa de fechamento mais rápido da curva, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, muita gente quis eventualmente se proteger de uma queda de juros que ia reduzir a rentabilidade do portfólio, buscando os spreads do crédito privado. Mas mesmo quando a curva não cedeu como se esperava, o pessoal permaneceu comprando esses títulos agora por outro motivo, que era, olha, deixa eu aproveitar que os juros estão altos, eu já entendi esse bicho de crédito, deixa eu colocar mais aqui e aproveitar esse patamar de juros. Mas especialmente para os créditos high grade, a gente começou a ver emissões eventualmente CDI careca, muito perto da taxa soberana. Existem ainda oportunidades para comprar high grade ou agora é a hora de começar a descer e buscar yield em emissões menores? Vocês que têm esses fundos nas diversas classes, né, vocês conseguem ter uma boa visão de em que momento está para cada jogo. Como é que vocês estão olhando o mercado hoje quanto aos spreads aí de crédito? Legal, realmente esses papéis que são mais, digamos assim, líquidos, são empresas de alta qualidade, tem um mercado secundário ativo, que são as debêntures CDI de empresas de alta qualidade, normalmente abertas, né, empresas abertas, muitas delas listadas em bolsa, e os papéis de infraestrutura, que são isentos para a pessoa física. Também normalmente tem um sponsor, que a gente fala, uma empresa por trás também que é de boa qualidade. Esses papéis, como são muito líquidos, se a demanda aumenta, o preço sobe, a taxa cai, né? Os spreads que você mencionou caem. Tem explicações diferentes para os dois mercados. No mercado isento, que é o de debêntures, as mudanças do come-cotas de fundos exclusivos e a própria regulação de CRI levou muita gente para esses papéis. Então, realmente, os spreads caíram muito. Ali está muito difícil encontrar valor, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário. Está difícil alocar os recursos ali. Então, hoje, quando a pessoa compra um papel de infraestrutura ou compra um fundo de infraestrutura, ela realmente vai ter um retorno relativamente baixo ali, um spread baixo, muito próximo ao que a gente usa como parâmetro, que é NTNB, nesse mercado, né? O que a gente está fazendo para dar mais retorno, para evitar cair nessa piscina aí do mercado comum? A gente faz aquilo que a gente já conversou, que é ir atrás de originar papéis, originar operações, emprestar dinheiro direto para as empresas, né? Fazer a gente, com os prestadores de serviços, a debênture. Então, a gente fez esse ano uma debênture de uma usina térmica em Santa Catarina, fez operações de geração solar, mais de algumas delas pelo Brasil. Então, com isso, a gente consegue subir o retorno dos investidores. Mas entrar no mercado primário hoje realmente é muito difícil, né? A gente está vendo alguns exemplos de papéis saindo abaixo da NTNB, com spreads, portanto, negativo. No mercado de CDI, dos fundos high grade, ali acho que a situação também é de spreads baixos, mas acho que é menos urgente, digamos assim, né? Ainda é possível encontrar uma outra operação, principalmente no mercado secundário, interessante. No primário está um pouco mais difícil, porque é uma combinação de spreads baixos com prazos longos no mercado primário hoje. Então, é difícil a gente querer correr riscos de 5, 8 anos com spreads tão baixos. Porque se acontecer alguma coisa, esse spread subir, a gente vai ter uma marcação ao mercado muito ruim, isso pode assustar os investidores, né? Porque, enfim, a gente pode depois entrar mais nesse assunto, mas eu já mencionei marcação ao mercado, aqui é crédito, aqui é renda fixa. A gente sabe quanto que a gente vai receber se a gente segurar esse papel até o final, salvo algum problema de inadimplência. Mas tem marcação ao mercado no meio do caminho, né? Porque por negociações no secundário, por
problemas ou pioras ou melhoras no desempenho de uma empresa, isso vai mudando. E quanto mais longo o papel, mais ele é afetado por isso. Então, hoje, essa é a dificuldade do mercado primário. O que a gente fez nos nossos fundos, muito caixa, né, nos fundos high grade de CDI, muito caixa. A gente hoje está com quase 40% de caixa nesses fundos, que está sendo muito bom. Mais letras financeiras, que tem menos esse problema da marcação ao mercado das debêntures, sempre olhando com muito cuidado, com bastante diligência para o balanço dos bancos que a gente empresta. E comprar mais FDIC, que é o que a gente já comentou. Por quê? FDIC, ele sofre menos esse problema. Ele não tem tanta negociação, então o preço dessa cota que a gente compra não muda tanto. Ele tem muita garantia, sempre mesma análise de crédito que a gente olha, mas ele tem menos volatilidade. Ele é marcado na curva, como a gente fala, né? Você comprou um FDIC a CDI mais 5, CDI mais 2, que seja, muito provavelmente ele vai ficar até o vencimento pagando esse mesmo CDI mais 5 mesmo, CDI mais 2 que a gente comprou, que você comprou na sua carteira. Você, já comentou sobre justamente as durações, né? Como fundos ativos de maior duração vão sofrer mais as oscilações de marcação a mercado. Inclusive, eu convido o pessoal que está em casa, eventualmente tiver a oportunidade, coloca um gráfico, pega uma NTNB longa, para 2050, plota o gráfico, calcula lá, desvio padrão dos retornos diários, risco. Você vai ver que uma NTNB longa não oscila muito. Cálculo de vargem da fixa é um pouquinho diferente, você tem que pegar os vértices, etc e tal. Mas só esse exercício ilustrativo. Calcula a volatilidade de uma NTNB longa. Isso aqui não é muito longe da volatilidade do IBOV, de uma carteira de ações diversificada, por exemplo. E às vezes as pessoas, especialmente quem está entrando no mundo de investimentos, fica com aquele label de renda fixa. Então não vai oscilar. Oscila muito esse preço, né? E isso tem consequências na própria cadeia. Você deve lembrar do pânico de alguns gestores que você tinha aquela carteira duration de 8 anos e captava prometendo resgate em D+1. Tinha até uns mais ousados que eram D0, né? Imagina você ter que fazer uma posição de crédito em D0. E como é que é essa parte de gestão de passivo para vocês? Até já entrando as diferenças de o que é fazer a gestão de um fundo que está aberto ou fundo fechado listado em bolsa para ele. Legal. O sonho é o fundo fechado em bolsa, porque... Maravilha, é o sonho de todo gestor. Exatamente. De vez em quando eu venho aqui com gestores que eles reclamam, ele tem um fundo fechado, aí ele reclama, não, porque é muito ruim, muito complicado. Porque, o que é complicado? Porque se eu quiser aumentar o fundo, eu tenho que fazer uma nova emissão. Aí eu falo, rapaz, o sonho de um gestor de fundo aberto é ter esse problema. Exato. Gestor de fundo aberto tem que chamar uma nova emissão todo dia. Não reclame, né? Exatamente. Porque a gestão de passivo, no caso fundo fechado do Estado, não existe, basicamente, né? A gente não se preocupa em ter resgate. E para créditos faz uma diferença brutal. Hoje em dia, compara os retornos pós-custos de um fundo, por exemplo, de debêntures incentivadas aberto de um fechado. Vai ser matador por causa de tudo isso que a gente falou. Mas acho que o mundo de fundo aberto aprendeu muito com as flutuações, crises do mercado de crédito no Brasil nos últimos 5 anos, talvez. Eu estou no mundo de gestão de investimentos há muito tempo, mas no mercado de crédito não tanto, há 6 anos mais ou menos. E antes desse meu período, o mercado era de debêntures, especificamente CDI, corporativas, né, de empresas abertas, era muito calmo, não tinha marcação ao mercado quase. Não tinha mercado secundário, por outro lado, então era um pouco mais difícil. Mas desde 2019, esse mercado já vem melhorando muito. A primeira grande crise foi Covid, porque foi o que você falou. O mercado era quase todo de fundo D1, e quando teve Covid, teve muito gestor que achava que debênture AAA era caixa, então não precisava ter caixa, porque ele conseguia se desfazer de debênture AAA a qualquer momento, e precisou pedir boia ali de quem pudesse imaginar. Socorro, 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 para poder arcar com os resgates. Graças a Deus não tivemos grandes problemas de fundos não arcando com resgates.
Então, o mercado passou a trabalhar com um nível de caixa muito maior depois de 2020 e com caixa de verdade, operações compromissadas e LFT, né? Não debêntures AAA da Natura, não letras financeiras do BTG, sabe? Realmente caixa. E o outro teste foi Americanas, 2023, né? Isso que eu ia comentar. Eu lembro que em 2020, quando aconteceu isso, o pessoal usava como exemplo, eu usei muito na apresentação com os clientes, o exemplo de lojas americanas com uma debênture que era perfeitamente linear no DI, e aí com a pressão de venda acusava o preço. Imagina se a Americanas tivesse acontecido no meio da Covid, se fosse 2 anos antes, o que ia virar a bagunça ali, né? Exato. Acho que Americanas foi um outro aprendizado. Acho que aí é um aprendizado mais de como olhar a empresa, olhar o risco de crédito. Eu tenho colega, a gente não tinha Americanas, eu tenho colegas que tinham um papel de Americanas com muito fundamento. Olha, ó, eu tenho um papel aqui que vai vencer, acho que o problema foi no final de janeiro, então o problema vai vencer em março, a empresa tem 4 bi em caixa. Não faz, né, não faz sentido ela não pagar de volta isso daqui. E deu no que deu, né? Mas a gestão do passivo é isso. É super importante, a Ambima está de olho, o gestor está de olho, está todo mundo de olho, mas hoje eu acho que todo mundo aprendeu a trabalhar com muito mais caixa. E apesar desses spreads muito baixos, acho que isso que é importante dizer, não tem nada no horizonte que indica que isso vai ser rapidamente revertido. Americanas é um evento imprevisível. Pode acontecer de alguma outra grande empresa brasileira ter problema? Pode. Isso sempre pode acontecer. Então, não vou dizer que isso não pode acontecer, pode, mas não é quantificável. Agora, um grande problema sistêmico, mais parecido com o que foi em 2015, 2016, né, de alta alavancagem, portanto, com a taxa de juros muito alta, todas as empresas, ou a maior parte das empresas vai ter problemas, isso a gente não vê. Me parece hoje que o cenário está parecido com o segundo semestre de 2019, que era um momento de spreads muito baixo também. Em dezembro de 2019, os spreads estavam... Eu comprei CRI de prazo longo ali, pagando CDI mais 1,5, que estou até hoje com ele, que são de empresas boas, vão pagar de volta tudo bem, mas o risco de hoje não faz nenhum sentido. Essa mesma empresa hoje que captou a CDI mais 1,5, talvez capta a CDI mais 2,5 hoje, 2, mínimo. Então aquele período me parece o paralelo melhor. E o que aconteceu então com as debêntures nesse período? Elas ficaram meio de lado. Alguns fundos, ou muitos fundos, perderam do CDI por 2, 3 meses, mas não tiveram resgates excessivos, não tiveram retornos negativos. Um pouco tempo depois, já no começo de 2020, antes da pandemia, já tinham retornado para a sua performance normal, mas é um momento de acomodação para todo mundo se entender aqui. Ó, essa empresa que está fazendo emissão, está querendo fazer a CDI mais meio, talvez seja 0,75 ideal, não meio, então vai se ajustando. Comentou sobre a diferença de performance dos fundos de debêntures listados e não listados. Você acha que o mercado tende a caminhar para fundos fechados listados? Acho que tem várias respostas para isso. Tem os incentivos que operam na nossa indústria, né? Porque as remunerações que os vendedores de fundo ganham em cada tipo de fundo é muito diferente, né? Então eles também têm os vieses de recomendação ali de cada produto. Mas isso acho que pode decidir o caminho. Eu acho que a liquidez do mercado secundário é muito boa, né? Quando você compra um fundo listado, em 2 dias você tem seu retorno de volta, seu dinheiro de volta, sem ter problema de causar uma corrida de resgate no fundo. Então é bom. Só que essa liquidez em D2, em momentos como 2020, ela não vou dizer fictícia, mas ela não é tão grande. A que preço você vai ter esse seu dinheiro de volta? Então as pessoas às vezes podem acabar preferindo também ficar num fundo aberto. O fundo fechado, se você entrar num home broker para comprar, para muita gente entrar no home broker, acho que ainda Assusta. Assusta, ainda mais quando tem aquela tela preta com um monte de número pulando. Eu acho que tem as plataformas para a pessoa física têm melhorado muito esse acesso. Eu conheço já várias desses apps que você entra lá e você compra quase do mesmo jeito um fundo fechado e um fundo aberto. Então, eu diria que talvez mais do que hoje o mix, né? Fundo aberto, fundo fechado, acho que no futuro vai ser mais fundo fechado do que é hoje, mas não sei o quanto, se a maioria vai ser para fundo fechado. Tem uma outra coisa que no Brasil também não pega muito, aí
podemos também discutir, que é ETF de renda fixa barra crédito. Né? De renda fixa até de soberana até que está indo com Itaú, enfim, com os grandes bancos que estão colocando os ETFs de renda fixa. Agora, de debênture tem um, que é bem interessante, do BTG, mas que aí tem questões tributárias, enfim, o Brasil sempre, o porém está no tributário normalmente, né? Enfim, o ETF de renda fixa é muito interessante. Nos Estados Unidos, você quer comprar um ETF de high grade, quer comprar um ETF de high yield, você consegue muito facilmente. Aqui no Brasil ainda é mais difícil. Estamos batendo esse papo com o Evandro Burtini, sócio-diretor da Rio Bravo Investimentos, falando sobre o mercado de crédito privado, falando um pouquinho de renda fixa, como usar as diferentes opções no seu portfólio e ao que se atentar em cada uma das classes de investimentos, além naturalmente de enxergar algumas tendências de mercado, para onde as coisas estão indo e o que já mudou. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Evandro Burtini, que é sócio-diretor da Rio Bravo Investimentos, falando sobre o mercado de crédito privado, as tendências desse mercado, as diferentes opções e como usar esses recursos no seu portfólio, como avaliar esses recursos no seu portfólio. A gente terminou o último bloco comentando sobre os ETFs como uma alternativa também entrar nesse mercado. No mercado americano é bastante comum ter os ETFs. Então, queria voltar para esse bloco desse assunto. Primeiro, né, um pouco das vantagens de usar esse tipo de recurso. Segundo, por que não pega no Brasil? ETF é um fundo interessante que ele é listado, mas ele não é fechado, ele é um fundo aberto. Então, às vezes a gente vê em fundo de CRI, CRA, uma distância muito grande do preço de tela para o preço que a gente chama de patrimonial, né, que é o preço realmente se você somar todos os ativos. No ETF, por ele ser esse híbrido, isso não acontece tanto, porque se houver isso, tem um incentivo de um grande investidor falar, então eu vou comprar cotas aqui desse fundo, eu vou, na verdade, aportar os ativos, dá para criar cotas, é muito fácil arbitrar essa questão. Enquanto no fundo fechado é só o mercado secundário que tem ali para zerar essa diferença. Né? No ETF, por ser um fundo aberto, um fundo híbrido, dá para fazer isso. Isso é um ponto importante. Ele tem market maker, que alguns fundos fechados têm, alguns não têm, formador de mercado, que ajuda também a dar eficiência para o mercado secundário. Eu não tenho certeza se é uma obrigação regulatória, mas é quase uma obrigação regulatória. A mesma corretora que te ajuda a criar e destruir cotas, né, a fazer o aporte, resgate de ativos, ela também te ajuda com a formação de mercado. Por ele ser híbrido também para crédito, ele tem mais eficiência, porque o fundo aberto, a gente falou, precisa carregar caixa para pagar resgates. Esse daqui não precisa tanto, porque apesar dele ser esse híbrido, se alguém pedir resgate muito grande, ele consegue entregar ativos, não precisa ter tanto caixa quanto um fundo aberto. Que mais aqui tem de relevante para a gente falar de ETF? Tem a liquidez em D2, aí acho que começa a entrar nas diferenças. Tributária é muito importante, a gente viu até recentemente problemas em fundos soberanos, discussão de qual é o prazo relevante para pagar o imposto, vai ser de 15%, vai ser de 20%, então alguma incerteza ali nesse campo. A falta de instrumento para shortear, para ficar vendido em crédito no Brasil, que existe no exterior, né, atrapalha um pouco essa formação de mercado, porque o banco que vai comprar cotas desse fundo não consegue ficar vendido no crédito. Tem crédito ali de uma empresa aberta não listada. Agora não me vem nenhum exemplo, mas você não consegue shortear o crédito, você consegue até shortear o equity, mas não é a mesma coisa. Triângulo do Sol. Isso, exatamente. Boa, de infraestrutura. Nos Estados Unidos você pode fazer um CDS, você pode efetivamente ficar vendido, tem outros mecanismos. Mas a gente gosta bastante de ETF. A gente acha que no Brasil, aos poucos, vai decolar. E por que não decolou, que você perguntou? Não sei. O B3 permite aluguel de ETF? Permite. Então daria... mas para fundo fechado listado, não.
para fundo imobiliário já dá para ficar vendido. Que aí você, conseguindo ficar vendido no fundo, ajuda a arbitragem, né? Você compra, você replica a carteira e fica vendido no fundo para aproximar esses preços. Mas em debênture é difícil. Né? Debênture... Mas para fundo imobiliário já dá. De fato, você tem fundo que desconto sobre o valor patrimonial de títulos que são também negociados, tem secundário, você vê 20% de desconto. Exatamente. Isso é muito complicado. Para quem entrou no valor de face, tomar 20%. Você explicar para o cliente que além do risco do investimento, ele ainda tem esse risco de descasamento entre o que vale e o que estão pagando pelos ativos dele. É difícil. O mercado de ETFs lá nos Estados Unidos, ele tem aí uma capilaridade, como você comentou, né? Uma capilaridade das formações, né? Então eu quero comprar crédito high yield, high grade. Você conseguiria compor a sua estratégia de investimento com essas segmentações, né? Aqui a gente ainda tem que começar a construir, a gente ainda precisa começar a construir a ideia do ETF de crédito, né? Então você precisa começar a levar o investidor para esse bloco aí, né? A Haddad podia deixar ali um incentivo fiscal, né? Igual aconteceu com os fundos imobiliários, para ver se a gente fomenta o mercado. E lá dos Estados Unidos tem muitos dados também, né? Como isso acontece há muito tempo, você chega lá, um gestor consegue te dizer, a taxa de inadimplência média por ano do high grade vou chutar aqui, 2, 3%. Do high yield é 10%. Aí você vai esperar de perda de inadimplência da tua carteira. Aqui no Brasil a gente não tem uma padronização, né? A gente não consegue falar isso. A gente o mercado de capitais ainda é muito mais rudimentar do que lá. A Agência Americana foi o primeiro grande exemplo de default no mercado de capitais de um crédito high grade. Então, é difícil. Não tinha nem como precificar isso, né? Então isso acaba contaminando as próprias projeções, né? Quando você não tem o primeiro evento, você não consegue construir modelo, né? Isso acaba afetando bastante. Agora, olhando mais uma vez adiante, né? Em termos dessa estrutura de crédito, a gente viu também que a expansão dos juros, a gente teve um movimento de juros muito expressivo. Sair de 2% para 14% é uma política monetária difícil de ver no mundo. A questão é que a gente já trabalhou tanto com inflação aqui em tantos ciclos diferentes e por motivos diferentes que a essa altura acho que qualquer PhD que quisesse sair, defender seu doutoramento em política monetária tinha que fazer um estágio aqui no Brasil, né? Porque você já ia ter passado por todas as circunstâncias. Então, a gente soube lidar bem com o excesso de liquidez do pós-pandemia. E aí a gente acabou não conseguindo abaixar juros no momento certo, porque a gente tinha juros altos no mundo. Então, a gente teve esse repique de juros agora antes de ter conseguido abaixar mais expressivamente no período anterior, né? Isso acabou criando um cenário de... A gente olha a curva média hoje acima, lá em 2 dígitos. A gente acabou ficando com um cenário meio complicado para companhias que se organizaram para taxas de juros estruturalmente menores. Acho que assim, o CFO que tomou crédito a 2% e achou que ia ficar 2%, esse cara tem que quebrar mesmo. Não tem jeito. Esse cara não deveria ser sobrevivente. Agora, normal ele ter tomado esperando a curva a 7, 8, e quando deslocou para 12, você tem dificuldade. Esse cenário levou a RJ, levou ali a renegociações de dívida de maneira estrutural. A gente deve arrefecer esse pior momento já passou, ou a gente ainda deve ver um 2025 com advogados ganhando bem? E olha que você acha que advogado ganha bem é que você nunca contratou um advogado de recuperação de crédito, né? Aí você vai ver como eles ganham bem. Acho que se a gente pegar RJ de setores não agro, eu acho que até o pior já passou.
com o agro enfim, tem vários grupos aqui de WhatsApp, o pessoal fica colocando as RJs todos os dias, a gente fica vendo com aflição ali, ver se alguma empresa que a gente tem algum relacionamento está na lista, às vezes, né? Mas eu só vejo agro nas últimas semanas, meses, talvez. Um chute, assim, do que eu olho, uns 80% é agro. E aí a gente pode entrar depois nesse assunto, mas não é... Acho que o resto da economia já deu uma boa esfriada. A quantidade de RJs deu uma boa esfriada. O que me chamou a atenção nesse ciclo também foi muitas empresas que estavam assim, na beira de fazer IPO, não conseguiram e quebraram. Sabe? Como assim? Você está na beira, você não sabe se vai para o céu ou para o inferno, sabe? Não... Isso me chamou muita atenção. Muitas renegociações, às vezes até extrajudiciais, ou até negociações amigáveis que nem chegam a sair, mas de empresas que estavam exatamente nessa situação. Isso é impressionante no Brasil. E como os bancos às vezes forçam os IPOs meio estranhos no Brasil, né? Então é isso. Acho que a RJ está com cara de que vai... já passou pior, mas a taxa de juros alta deixa essa situação ainda num nível bem alto. Estamos batendo esse papo com o Evandro Burtini, sócio-diretor da Bravo Investimentos, falando sobre o mercado de crédito privado, as diferentes alternativas e as possibilidades para compor o seu portfólio de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Evandro Burtini, sócio-diretor da Rio Bravo Investimentos, sobre o mercado de crédito privado, mercado de renda fixa aí, aproveitando para trazer um pouco dos insights de quem está dentro da indústria, mas também as provocações ali que você pode usar, como você pode usar esses produtos no seu portfólio. E aí nesse último bloco eu queria abrir justamente para discussões de Rio Bravo, que vocês têm de produtos nesse segmento, quais naturalmente as nuances, né? Quem estiver olhando, aqui assistindo o programa, estiver olhando para fundos de crédito privado, como eles podem usar essas possibilidades, esses fundos dentro da composição do seu próprio portfólio. Legal. A gente tem fundos de várias formas, abertos, fechados, riscos diferentes, então a gente tem uma família de fundo aberto, que são fundos de crédito privado que as pessoas compram na plataforma, com diversos prazos de resgate. São fundos que até estão indo bem nesse cenário, porque, como eu falei, a gente conseguiu fazer mais caixa e nas últimas semanas isso tem sido bom. Tá? Então, se procurar na sua plataforma de investimentos Rio Bravo, você vai encontrar alguns fundos lá nossos de crédito para investir. Mas a maior parte nossos são fundos listados. A gente tem um fundo listado de infraestrutura, de crédito de infraestrutura, debêntures de infraestrutura, isento de imposto de renda. Rio Bravo Infraestrutura, o ticker dele, RBIF11, e ele compra basicamente esses tipos de papéis. E como que a gente está fazendo para dar um retorno melhor para os nossos investidores? Originando papéis, como eu mencionei, né, diretamente. E também tem dentro do fundo de infraestrutura tem uma parcela que a lei deixa a gente comprar outros títulos que não são os incentivados. Mas, dentro do fundo, no todo, ele fica incentivado. Então, é uma excelente oportunidade. A gente tem feito bastante FDIC de infraestrutura, CRI de infraestrutura, que deixa o retorno desse fundo bem atrativo, nem mencionar o que a gente mencionou aqui do desconto. Hoje dá para você comprar esse fundo com valor no mercado abaixo do que ele está sendo negociado ali, os seus ativos, né, o patrimonial. Aí a gente tem a família de fundos de CRI. Né? A gente tem fundos de CRI listados, e tem outro tipo de forma de se listar um fundo hoje que a gente chama de ser tipado. São fundos de mais difícil acesso, são fundos que a gente faz exclusivamente com alguns parceiros. Mas os fundos listados são dois com riscos bem definidos. Rio Bravo High Grade, Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade, então papéis de mais alta qualidade, mais garantias mais de balanço corporativos, e o Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield, que são mais projetos imobiliários, mais garantias reais, tá? Os dois são listados, o ticker do primeiro é RBHG11 e do segundo RBHY11, e ambos também hoje é possível comprar no mercado secundário com valor de mercado abaixo do valor de seus ativos, por causa dessa volatilidade das taxas de juros que a gente está vivendo. Tá? São dois fundos muito pulverizados, na verdade todos esses fundos que eu mencionei são muito pulverizados,
Todos têm dezenas de emissores, o aberto de infraestrutura e os de CRI, que crédito precisa fazer, não adianta, né? A gente tem um risco idiosincrático aqui muito grande, que é a inadimplência. Então a gente precisa diversificar para caso haja inadimplência de algum emissor, de algum tomador aqui, a gente não afeta tanto o retorno do fundo. E a gente está começando uma família de FDICs, a gente já vem fazendo FDIC nos últimos 4 anos. São produtos para público profissional, então normalmente não chega direto nas pessoas, chegam através dos fundos que as pessoas compram. Então os fundos abertos ou os fundos fechados compram os nossos FDICs. A gente tem FDIC de energia em parceria com uma gestora lá de Curitiba chamada SIGA. É um fundo que antecipa recebíveis no mundo de energia, a gente já tem há quase 5 anos, é um fundo que roda super bem. A gente começou uma tese de consórcio, que eu não posso falar muito, que a gente está numa oferta aberta, e você sabe que, infelizmente, as regras da CVM são bem rígidas com relação à oferta pública, mas é um fundo que compra no secundário cotas de consórcio, em parceria com uma empresa do Grupo Stefanini chamada Enlira e com uma consultoria chamada BRBB, e a gente deve vir com uma tese agro em breve, acho que vai ser uma novidade bem interessante para a gente conversar, porque os fundos listados de crédito agro estão tendo alguns desafios, né? E a gente vai fazer um FDIC nesse primeiro momento, provavelmente, para poder ser mais livre, não precisar pagar rendimentos todo mês, por exemplo, ser mais livre aí para fazer uma operação mais adequada ao perfil do tomador, que é um perfil cíclico, né? Um cara que tem uma safra boa no ano não quer dizer nada para a próxima safra, tem perfis de recebimento muito concentrados por causa da sazonalidade da safra, então adequar o crédito a essa realidade aí que às vezes a gente vê que não é possível nos fundos listados. Muito obrigado aqui pela sua participação, excelente papo. Imagina, obrigado enorme pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado a Rio Bravo por ceder aqui a participação do Evandro. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar agora todos os dias para trazer para vocês essas informações, essas mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, visite lá www.comdinheiro.com.br, deixa lá pra gente o convite para o café, sempre muito bem-vindo, em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.